Pronto. Vou começar aqui a gravar a nossa aula de hoje, né? Que é dia 29 de junho. Já estamos aí na nossa quarta semana de aula, né? Então, só para, como todo início de aula eu sempre falo, pessoal, olha, até, pessoal, eita, eu ainda não configurei esse celular com essa conta, vou precisar ficar voltando aqui algumas vezes. E aí, como eu sempre falo, né? Eu sempre trago as datas para a gente não se esquecer. Então, lembrem que até amanhã é o prazo, né, para atividade prática lá de simulação. Né? Quem não pode estar na aula de sábado, né, tem um vídeo disponível para vocês lá, demonstrando como é que usa o simulador, tirando as dúvidas também do pessoal que estava lá. Então, é pertinente ver. Eu postei também uma aula de revisão com a resolução de alguns exercícios, né? Não sei se já conseguiram ver também, mas foi postado. Aula de revisão. Então, tem uma revisão sobre o conteúdo, todo o conteúdo da unidade 1, né? E tem resolução de exercícios também, alguns exercícios da lista, alguns exercícios dos slides, né? Quem já conseguiu ver aí, coloca aí no chat, quem ainda não, vê antes da prova. A nossa prova é na terça-feira da semana que vem, dia 6/7, né, no multiprova. E amanhã, até o dia 5, eu vou liberar no multiprova o questionário que vale os outros 10%. Né? Então, 10% do questionário, 10% do relatório do simulador e 80% da nota. Não se percam desse no prazo. Sempre reforço essas datas para vocês, né? Passa muito rápido. Dia desse a gente começou as nossas aulas, né? Vimos os assuntos introdutórios, falando de fluido, passamos já por tensão, falamos de fluidos newtonianos, não newtonianos, até chegar na estática dos fluidos, que é esse nosso último assunto da unidade 1. Professora, eu tenho só uma dúvida sobre a prova. Pode falar, é César? No dia 6, né? Vai ser dia 6? Isso, Não, dia, isso. Dia 6, isso no mesmo, dia César. 6, vai ser no horário da aula ou você não vai poder dar um tempo a mais? Como é que vai ser? Isso, eu sempre faço no horário da aula, tá, César? Assim que inicia a nossa aula às 18h45, vai estar liberado no multiprova, né? Então, como tem questões de marcar, tem questões que são questões que eu peço, né? Um memorial de cálculo para vocês também, para que vocês postem. Então, eu dou de 20 a 30 minutos a mais para vocês fazerem, caso ocorra algum problema. Então, vocês têm os 100 minutos da aula, né? Mais uns 20 a 30 minutos para se organizar, né? Postar lá, aquelas dificuldades que sempre acontecem assim, internet, né? Para poder tirar a foto, então sempre nesse tempo, Ok. tá? Não tem possibilidade de, por exemplo, fazer no. Estou dando um exemplo aqui, tá? Da sua Sim, próxima aula, eu fazer a prova também, não tem como, né? não, César, nem, Por exemplo, nem eu sei que tem aula depois desse horário aqui, né? 3 e 4 é a sim, mesma aula, sim, né? sim. É porque quando a gente faz, por exemplo, até uma questão de sistema mesmo, quando a gente coloca, quando a gente faz um de prova, né, ele libera por turma, né? Então não é por aluno, tipo, vou lá, coloco o nome do César, ele libera por turma. Então, para a turma, né, T3, que é a turma de vocês, né, que onde vai estar o seu nome, vai estar liberado ali aquela prova naquele horário, entendeu? Tá, tudo bem. Não, eu tô só meio precavendo aqui, porque Sim. eu vou estar na Bahia, fazendo serviço de campo e pode ser que eu precise estender, então eu vou dizer logo lá que tem um horário limite para eu. Sim, já diga, olhe, Eu a já ia professora soltar de rojões mecânica aqui dos se desse cursos. certo, viu, César? Oi? Eu já ia soltar rojões aqui se desse certo. Oi, Vans. Faltei algumas aulas aí, tô lascado. Opa, desculpa o Sim, termo. Tô no sal aqui até amanhã para fazer um monte de coisa aí, mas faz parte. senti sua falta sim, fiquei até preocupada, até me perguntando, será que César trabalha também com o Renivane? Às vezes eles sempre falam no mesmo momento, fiquei de perguntar e acabei sentindo sua falta, senti sua falta. Já vi Não, seu não tô lá em chefe. Boa Vista. Ah, tá lá. Eu fiquei caladinho pra Lana não dizer que eu falo muito, mas Não, tá bom. por favor, fale mais. Fale muito, não me importa não. Ela também gosta. Tá, César? Então, vão quando der segunda-feira, qualquer coisa, me manda um e-mail, fala comigo se a situação aí é apertar, mas na questão mesmo do multiprova, principalmente quando
essas, tipo, uma atividade, uma coisa assim, a gente ainda consegue. Você vê que eu posto uma tarefa, dá para a gente fazer um adiamento, mas no multiprova mesmo ele libera por turma, tá? Ok, sem problema. Obrigado. Nada. Então, só reforçando, já tem uma aula de revisão lá, a síncrona que eu postei, e a aula síncrona que ocorreu no sábado também está postada. Então, quem tiver alguma dúvida aí na hora de concluir o relatório, né, que o prazo de entrega é para amanhã, manda um e-mail, dá uma olhada na aula também, que pode ser que a dúvida seja também esclarecida, que eu fui lá manuseando, né, parte a parte. Professora? Oi. Só basta mandar um do grupo, né? Não, manda 2, porque aí a nota fica vinculada, certo? Cada um manda o mesmo, Uma não tem cópia, problema. perfeito. Porque aí a nota fica vinculada, senão fica parecendo como que a pessoa não fez lá na tarefa, certo? Entendi. Aí é bom, por mais que tenha sido feito em dupla, cada um manda o mesmo arquivo. Tranquilo? Que aí lá eu já coloco a nota, ele já vai lá para a nota da prática. Professora, Oi. se possível, ao final da aula, eu queria tirar uma dúvida que eu não consegui tirar assistindo o vídeo lá da aula que a senhora fez. Sim, claro. Sim, sim. Tá? Quem tiver também mais alguma dúvida, posso até acabar uns minutinhos antes e aí tiro a dúvida de vocês no final. Então, hoje, né, vamos aí para a conclusão do nosso assunto da unidade 1. Hoje vamos falar, né, de empuxo, de estabilidade, e vamos iniciar também o estudo das forças hidrostáticas sobre superfície submersa. Né? Foi até uma coisa que, quando a gente começou a falar de estática, acho que foi o César que falou, professora, mas e como é que a gente vai estudar essa variação da força, né, ocorrendo naquele objeto? Antes a gente estava falando apenas do fluido, o fluido é uma situação de estática, como é que aquele fluido em repouso ele é utilizado para medir a pressão por meio dos medidores de pressão. Hoje não, hoje a gente já vai estudar como é que aquele fluido, né, vai atuar sobre o corpo quando submerso nele, como é que a porção submersa do fluido vai influenciar na estabilidade desse fluido, como é que esse fluido, qual é a força que esse fluido exerce sobre aquela superfície, né, uma válvula, uma barragem, uma comporta, e é sobre isso que a gente vai falar hoje ainda dentro do nosso assunto de estática dos fluidos. Né? Vai mensurar qual é essa força, qual é esse empuxo, qual é o momento que vai fazer com que aquele objeto se rompa, com que aquela comporta se abra. Então, esse é o objetivo aqui do final, né, do nosso conteúdo da ementa da unidade 1. E aí, quem rege, né, o princípio que rege o empuxo é o princípio de Arquimedes, né? Acredito que não seja novo para vocês essa teoria, mas aí a gente vai aplicar ela, né, aqui dentro do nosso objetivo, que é o estudo da mecânica dos fluidos, para mensurar essas forças. Né? Então, a gente vai estudar o empuxo, né, que é dentro do empuxo a área de flutuabilidade e estabilidade, e vamos tratar também desse empuxo exercido sobre superfícies planas e sobre superfícies curvas. Então, o que diz, né, o teorema de Arquimedes, né? Já que a gente falou da lei de Steve, da lei de Pascal, então o que versa Arquimedes para que a gente compreenda que força é essa, qual o empuxo é esse. Né? Então, Arquimedes foi lá e verificou que quando, né, se mergulha um corpo em um líquido, o peso aparente ele vai diminuir, chegando muitas vezes a se anular. Né? Então, a gente vai ter uma situação aí de flutuabilidade. E essa situação de flutuabilidade se deve à existência de uma força vertical para baixo e para cima, exercida pelo líquido naquele corpo. É isso que recebe o nome de empuxo. É óbvio, espero que muito, muito evidente para vocês e já do conhecimento de vocês. E é esse o princípio de Arquimedes que vai nos permitir calcular qual é a força que um fluido, lembrando que se a gente está falando de fluido, líquido ou gás, vai exercer sobre aquele sólido, sobre aquele corpo nele mergulhado. Então, é esse o nosso objetivo. E a gente vai usar também o que falamos, desculpa, da lei de Stevens para chegar nesse empuxo. Né? Se eu falei que ele é uma força, né, que vai ser exercida sobre aquele corpo quando mergulhado, então se a gente imaginar aqui, se a gente observar aqui esse corpo, eu vou ter aqui uma força. Né? O que é a força? A força é pressão. Só um minutinho, pessoal. Pode entrar. Voltei. E aí,
Só lembrando que força é a pressão vezes a área. Então, se subtrairmos, né, essas forças atuantes aqui neste corpo, imerso em um fluido, a gente vai ter o empuxo. Mas para isso ficar mais bonitinho, mais organizado, a gente vai voltar lá na lei de Stevens, né, que a lei de Stevens nos dizia que a pressão era a massa específica vezes a gravidade vezes a altura, né, ou a pressão, ou a diferença de pressão. Então, esse P1 menos P2 aqui vai se tornar, então, a nossa massa específica do fluido vezes a gravidade, né, vezes a altura. Então, se colocarmos em evidência aqui a área, P2 menos P1, né, resultará em o empuxo é igual à área vezes a massa específica vezes a gravidade vezes a altura. Mas a área vezes a altura é justamente o nosso volume. A gente já pode ainda simplificar isso aqui, dizer que o empuxo é a massa específica vezes a gravidade vezes o volume, que é a área vezes a altura. Mas vale ressaltar também que esse volume daqui é o volume submerso do corpo, é o volume, né, daquele corpo que está em contato com o fluido. Tá? Então, a gente pode também ainda simplificar mais ainda e dizer que o empuxo é massa vezes gravidade, é o peso específico, vezes o volume. Eu sempre gosto de botar aqui um Szinho, VS, para que a gente nunca esqueça que é o volume submerso, né? O volume que vai representar o peso do fluido, né, deslocado por esse corpo quando submerso neste fluido. Tudo bem até aí? Tudo, professora. Uma coisa também que a gente precisa diferenciar, né? Não confundir. Quando a gente está falando de empuxo, né, a gente está tratando da massa específica do fluido e deste volume do corpo aí submerso, né? Ou seja, o volume deslocado de fluido quando o corpo submerso nele. E o peso do objeto é a massa específica do objeto, daquele material, né, de produção desse objeto, vezes a gravidade, vezes o volume total deste objeto. Né? Observe que não mais o volume submerso, quando a gente quiser calcular, computar o peso, a gente vai usar o volume total do objeto e a massa específica, que depende do material daquele objeto. Porque é a diferença entre o empuxo e o peso, né, que por meio dessa diferença do empuxo e do peso, que nós vamos interpretar a condição de flutuabilidade daquele corpo, né, quando em contato com o fluido. E um menos o outro, se a gente diminui o peso do empuxo, a gente tem o chamado peso aparente. E aí, comparando, né, esse empuxo com o peso, a gente entende, a gente compreende, analisa a situação do fluido em contato com aquele, ou do corpo em contato com aquele fluido. Se eu tenho um empuxo menor do que o peso, né, a tendência, obviamente, que ele afunde. Né? Se contrário, o empuxo ele é maior que o peso, o objeto tende a submergir. Se eles forem iguais, o empuxo e o peso, a gente vai ter uma situação de equilíbrio. Né? Essa situação de equilíbrio pode ocorrer no interior do líquido, né? Ou com parte, né, desse objeto aqui submerso. Né? Mas os dois representam uma situação de equilíbrio. E o que vai, né, ditar isso, o que vai reger isso, vai ser o peso específico tanto do corpo quanto do fluido, o volume total do corpo e o volume submerso deste. E assim a gente consegue entender, né, compreender essa situação de flutuabilidade. E pode também ser analisado em relação à massa específica. Né? Se a gente sabe a massa específica do líquido e a massa específica aí do corpo, né, a gente já consegue, né, determinar se esse sólido aí vai flutuar, vai afundar,
né, vai permanecer estável, conhecendo a sua massa. Até porque o empuxo e o peso, eles dependem da massa específica do líquido e do corpo. Então, um conceito aí que eu acredito que vocês já conheciam, né, mas isso também vai, né, fundamentar a gente para calcular as forças resultantes, né? Esse empuxo é igual a peso específico vezes volume. Que volume é esse? Que área é essa que o fluido está em contato com o corpo? Que altura é essa? Para que a gente chegue, né, mais do final dessa aula de hoje e consiga calcular essa força resultante. Né? Essa força resultante, pessoal, quando eu falo força resultante, empuxo, tá? Leiam, escutem força resultante igual ao empuxo. Uma vez que a gente está falando de pressão vezes a área, que é a força. Aqui só para a gente fixar esses conceitos de equilíbrio, né? Quando a gente tem um corpo aí afundando, que o peso é maior que o empuxo, quando a gente tem aí um corpo aflorando, é o princípio dos submarinos, né? Quando se abre as comportas para adicionar, né, ou remover ali líquido, mudando o peso, né, comparando aí o empuxo com o peso, que vai determinar se ele afunda, ou se ele aflora, ou se ele se mantém ali em equilíbrio. E aí tem umas questões também na lista 4 que trata disso, né? Simplesmente para que a gente entenda, está em uma situação de equilíbrio ou não. E a gente vai fazer uma questãozinha aqui agora também. Tá? Vamos todos. Pessoal, só eu fazendo não, tá? Por favor. Né? E senão eu vou mostrar aqui como faz e não é esse o objetivo. Beleza, professor. Beleza? Foi, Pedro. Oi. Beleza. Então, você já está aí de lápis, calculadora. Arrocha. Pode ir, professor? Pode. Deixa eu só ver quem levantou a mão aqui. Alguém levantou a mão? Acho que pensei que alguém tinha levantado a mão. Pode falar. Se alguém quiser falar, pessoal, dúvidas, coloquem no chat aí, não hesitem. Professor, esse cilindro 1, ele é como se fosse um cilindro que só tem o furo do cilindro 1, né? Ou do cilindro 2. Como se você tivesse... Então ele é maciço, né? Todos eles são maciços, né? Perfeito. Então eu tenho um cilindro constituído de dois materiais. Então pense que é como se um fosse, né, a coroa, e dentro dele tivesse outro cilindro de outro material. Então, deixa eu até pegar aqui para voltar. Deixa eu voltar. Então, aqui a gente vai ter o cilindro 2, né, maciço, de um material aí de X massa específica. Né? Então, todo maciço. E a gente vai ter aqui um outro cilindro também, que é o cilindro 1, passou ali, o cilindro 1 aqui. Né? E vamos ver o que ele fala. Um cilindro constituído de dois materiais flutua. Observe que ele está flutuando, aqui é o nível da água. A massa específica, determine a massa específica do material 2, os valores da massa de ambos, né, que gera aí essa condição de estabilidade, e o impulso total. Então, é só essas três coisas. E ele dá a massa específica do material 1, do cilindro aí, vamos chamar de cilindro externo, não tem como chamar de cilindro externo, esse cilindro aí envolto. Esse diâmetro aqui do cilindro 2 é de 80 centímetros e esse diâmetro aqui do cilindro 1 é de 90 centímetros. A altura total dos dois é de 80 centímetros e observe que eles estão 60 centímetros submersos. H igual a 60 centímetros. Dá o peso específico da água, 1.000 newtons por metro cúbico, para que a gente adote a gravidade de 9,8. Então, o que é que a gente precisa encontrar? A massa específica, a massa do material 2, a massa dos dois cilindros e o empuxo. Dentro daquelas situações de flutuabilidade que a gente falou agora, em qual essa situação se enquadra?
Que o empuxo é maior que a força-peso. Empuxo. Vamos voltar aqui. Empuxo maior do que a força peso. Mas aí, para isso, ele teria que estar em movimento, Está né? em equilíbrio, né, professor? Inferior para superior. Então, a situação que ele está é essa situação aqui de equilíbrio. O empuxo é igual a peso, ele está permanecendo em equilíbrio, flutuando parcialmente submerso. Então, a gente tem essa condição aqui de equilíbrio, mas observe que a gente tem dois materiais diferentes, então vamos tratá-los separadamente. Né? O empuxo 1, né, do cilindro 1, mais o empuxo aí do fluido no cilindro 2, vai ser igual ao peso do cilindro 1 mais o peso do cilindro 2. Tudo bem? Tudo, professor. Então vamos calcular. A gente já sabe que o empuxo é o peso específico da água vezes o volume submerso, né? E o peso é o peso do cilindro vezes o volume total. O que ele quer saber é justamente isso. Se eu sei o peso específico do cilindro 2, né, a gente vai saber a massa específica. Né? Então, se a gente sabe que o peso, né, o peso aí vezes o volume total, ó, a gente pode descrever esse peso aí como massa específica vezes a gravidade e encontrar, então, Gravidade eu posso usar 10, professor? Usa 9,8 só para a gente conseguir chegar a resultados iguais aí, senão vai 9,8. dar Tá, professor. 9,81, acho que a gente fala aqui no Eu não vi. Foi? Foi. Beleza. 9,81. Então vamos calcular parte a parte. Essa nossa equação, então, vai ficar peso específico da água, volume submerso 1, mais peso específico da água, volume submerso 2. E aqui, peso e volume de cada cilindro. Muito cuidado na hora de calcular esses volumes, tá? Para não atrapalhar aí o que é o volume submerso, o volume total. Quando a gente estiver falando do volume total, vamos usar essa altura aqui, a total. Quando a gente estiver falando de volume submerso, vamos usar apenas os 60 centímetros que está submerso. Chegou mais gente aí. Tá, vocês estão muito calados, só tá uma semana para a prova. Terminando, professor, terminando. Não, Tá pois calculado, professora. Maria, a pessoa é meio lento mesmo. Mas aí vocês precisam me dizer, professora, dá mais um tempinho. Ah, mulher. Ligeira, peraí, professor. Alguém levantou a mão? Ou foi só aqui no chat mesmo? Acho que não. Tô sentindo falta de Felipe hoje. Felipe tá aí? Acho que ele não veio hoje, não foi, gente? Não tô vendo aqui na lista, não, professor. Olha, Arthur também tá aí, Anne, Cícero, Diego, Será que é o RO 2, né, professora? Iverson. Isso, uma específica 2. Leandro, Lucas, Tiago, Wilton, 3 Vitor, Vitor Souza, Vitor Alves, Vitor Nascimento, Rafael. Todo mundo participando, gente.
Agora, só uma dúvida aí. Achei esse aqui. Esse cilindro 1, ele é maciço também? Os dois são maciços. Tanto, deixa eu ver até que eu tentei desenhar aqui. Os dois são maciços, tanto o cilindro 1 quanto o cilindro 2. É isso, professor? Digo já, Pedro, que eu não lembro de como, já a gente confere, mas é um valor alto. Mas eu achava que dava 800 e alguma coisa, mas pode ter sido a gravidade. Ou a área, veja se você fez a área assim. Olha lá, a área 2, né? A gente vai fazer π vezes o diâmetro 2. Observe que o Isso. diâmetro aqui 2,80 centímetros, né? Ao quadrado por 4. Então, uma vez a gente achou a área, né? Para encontrar o volume, é só multiplicar a área pelas alturas aqui, a total e a submersa. Isso. Para calcular, né, a área 1, não sei se foi isso, você reduziu, se você usou o diâmetro de 90 centímetros, precisava subtrair da área 2. Você fez isso? Uhum. Por quê? Porque é só a área da coroa aqui. Não, eu fiz. Eu calculei os dois volumes e diminuí, professor, foi mal. Tá, faz. Professora, Aí. Oi. na prova a senhora não vai usar nenhum cilindro que deforma, não, né? É tudo. Não. São só 100 minutos, Renivanes. É isso que eu ia perguntar, porque a gente ia ficar doido. Não, são só 100 minutos. 100 minutos, por favor. Talvez no questionário, né? No questionário, talvez eu até coloque algumas questões, como vocês têm, acho que são 5 dias para resolver, tem umas questões um pouco mais. Mas na prova, principalmente, como vocês têm 100 minutos aí, né? Mais 20 a 30 minutos para apostar, para finalizar, eu evito aí essas obras que dão mais trabalho. Então, uma vez aqui a gente encontre a área, também é só multiplicar essa área pela altura e encontrar o volume. Muito cuidado, gente, com essa subtração aqui, ó. Sempre me lembro quando essa questão foi questão de prova, muita gente esqueceu, né? Simplesmente calculou a área 1 como π d1 ao quadrado sobre 4. Mas não, temos que subtrair aqui esta área 2 para encontrar a área 1. Já temos os volumes, já temos, né, o peso específico da água, o peso específico do cilindro 1. Olha lá, temos o peso específico da água, o volume submerso 1. Peso específico da água, o volume submerso 2. Aqui temos a massa específica do corpo 1 vezes a gravidade, vezes o volume total do cilindro 1. Falta só a gente encontrar a massa específica do cilindro 2. Porque a gente já sabe a gravidade, já sabe também qual é o volume total do cilindro 2. Vamos encontrar o que queremos aqui, que é a nossa massa específica 2. Aí, Pedro, 861. Eu me lembrava que era alguma coisa em torno de 800. Deixa eu 861. ver o que foi que eu. Não trocou nenhum volume, não? Pode ter Estou vendo trocado. agora aqui, professor. Fotogravidade. Ah, sim.
Olha o que uma gravidade pode fazer. 91. Aí já é uma bendita questão de prova, que vocês esquecem a gravidade. Meu povo, por favor, não faça isso. Achei. Show? As casas decimal tá um pouco diferente, mas acho que é porque, como eu tô usando Excel aqui, não sei. Pode ser. 35, 32. Tenta usar só um máximo de casas decimais que puder. Aí eu sempre peço 5, a sexta arredonda a quinta, para que a gente chegue a valores, né, iguais ou mais próximos possíveis. Achamos a massa específica 2, que era uma das coisas que ele nos pedia, né? Que era a massa específica do material 2. Partimos da situação de flutuabilidade, em que o empuxo, né, tem que ser igual ao peso. Depois ele pede o valor da massa, né, de ambos, e pede também o empuxo total. O empuxo total a gente já tem, que é toda essa parte aqui da nossa equação, né, que é o empuxo aí 1 mais o empuxo 2. Então, a gente já tem esse valor aqui, né? Mas a massa, lembrando que massa específica é a massa dividido pelo volume total. Então, a gente já tem a massa específica 2. Acabamos de encontrar 861 kg por metro cúbico. Já temos a massa específica 1 que foi dada. Calculamos aqui esse volume total, tanto do cilindro 1 quanto do cilindro 2. Então, conseguimos calcular essa massa 2 e a massa 1. Eu só colocar aqui na tomada, gente, para carregar. Só um minutinho, que ele está descarregando. Resolvido. Então, já Professora, desculpa aí, você falou alguma coisa que eu estava atendendo aqui o telefone? Não, eu falei que para que a gente calcule a massa, a gente já tem a massa específica, e massa específica é massa por volume. Uhum. Aí a senhora quer Ele pede aqui Você a está massa muito 2 e ligeira, a massa professora. 1. Eu estava tentando fazer aqui, quando eu olhei já tinha beleza. um cálculo na tela já, eu estou perdido. Espera aí, calma, não tem volta. Até aqui Isso é foi culpa quando a do gente Pedro tinha que... e as planilhas dele. Essa aqui, até aqui tudo bem, que era quando a gente ia calcular a massa específica 2. Até aí Tudo tudo intriga bem, da César? Você posição. estava nesse cálculo? Não, eu estava fazendo aqui e não vi nadinha ainda. Eu estou na primeira expressão. Nessa aqui, então, eu já tentando estar nela ainda. Não, eu não vi nem de onde foi que veio as coisas. Calma aí, deixa eu olhar aqui um pouquinho. Olha. Aqui a gente tinha calculado os volumes, né, para substituir aqui na nossa fórmula. Volume submerso 1, volume submerso 2, volume total 1, volume total 2, para calcular a massa específica 2. Tá. O peso da água a gente já tinha, né, os volumes submersos também calculamos, fazendo a área vezes a altura submersa, que é de 60 centímetros. Certo. Ok. É muito ligeiro, não estou conseguindo. Estava tentando fazer, aí a sua fala rápido demais. Eu falo mais devagar. Falo mais Bora para devagar. frente. Mas é essa montagem aqui da equação, tudo bem, César? Não, tudo bem, tudo bem. É porque eu estava tentando montar aqui, estava montando ainda.
Aí não consegui acompanhar, não. Mas eu Quanto que a entendi Zulissa bem era? direito. Porque é muita coisinha para multiplicar, transformar. E eu tava montando a planilha aqui no Excel ainda. Ah, Hoje eu tá. estou no Excel. Sim, sim. Facilita, né? Facilita mais na hora do cálculo. Só tem que Sim, tomar muito cuidado na hora de colocar as equações. E às vezes demora um pouquinho mais do que fazer na mão, né? Fazer a montagem, adicionar os dados, fazer a equação. é isso mesmo. E a gente estava aqui ainda, que foi quando calculamos esse valor da massa específica 2. Ó, da massa específica 2. Partindo dessa equação, de que o empuxo 1 mais o empuxo 2 é igual ao peso 1 mais o peso 2. Ok, eu vou tentar só bater com esses dados depois. Tá. E aí encontramos a primeira informação que ele pede, que é a massa específica do material 2. Depois ele pede a massa de ambos. Se a gente já tem a massa específica, A1 e A2, o que é massa específica? Densidade Que é a massa sobre dividido volume. pelo volume. A gente já tem a massa e já tem o volume, tanto do cilindro 1 quanto do cilindro 2. Então, se eu substituir aqui a massa, o volume que a gente já calculou anteriormente do cilindro 2, o volume total, tanto do 2 quanto do 1, que a gente vai precisar também já já, a gente consegue encontrar qual é a massa desses cilindros, tanto do 1 quanto do 2. Vou ver aqui que eu acho que alguém viu para entrar. Então, temos a massa específica 2, o volume total, né, multiplicando um pelo outro, obtemos a massa do cilindro 2 de 346,36 quilos, né? É só a massa. Fazemos a mesma coisa para o 1. Ele deu a massa específica do cilindro 1. Temos o volume total também do cilindro 1. Está aqui já na nossa equação. Multiplicando um pelo outro, a gente vai ter a massa 1, que é o que ele pede. E aí, quem está fazendo aí, está calculando a massa 1, a massa 2, o Wikipedia já colocou aqui. Quem mais está fazendo? O César também. Essa parte, César, deu um tempinho, foi mais devagar. Foi porque eu estou tentando fazer todinho, professor. Todo no Excel. Todinho, eu vou fazer. Então, a massa 1
42,72 aí, quilogramas e a massa 2 de 346 quilogramas. A outra parte que ele pede, que é o empuxo, gente, é justamente tudo isso aqui que está em roxo, olha. Eu acabei de circular. É o somatório do empuxo 1 com o empuxo 2. Que vai dar 3.817,028 newtons. Como é que foi que a senhora fez a força peso aí, professora? Que eu não entendi direito agora. Estava fazendo aqui e acabei passando batido. Que é o empuxo total. Sim, sim. Multipliquei o peso específico, né, da água com o volume submerso de cada objeto, né? E somei. Aqui é do material 1, peso específico da água, vezes o volume submerso do material 2. E somei os dois, que vai ser o empuxo total. O empuxo 1 mais o empuxo 2. Ah, sim. Né? Compreendi. Empuxo, peso da água, vezes o volume submerso. Perguntas, dúvidas? Professor, eu tenho uma dúvida grande. O que é que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Dúvida da mecânica dos fluxos, né? A gente vai entrar aqui em uma discussão muito complexa. Quase se a Terra é plana, né? É, não, mas essa aí é certa já. É óbvio que ela é Tranquilo. plana, né? Ah, sim, senão não se chamaria planeta, né? Que Claro. absurdo. Vamos voltar aqui. Você perdeu um pouco. Então, primeiro, senão seria boleta, né? Não seria planeta, porque tantos estudos, né? Gaia tá aí para comprovar tanta coisa aí. Oi, Alane. Professora, com relação a essa área que você disse aí de subtrair a Certo. segunda pela. Deixa eu voltar aqui. É porque a gente tem, né? O cilindro 1 é o cilindro interno. Então, a gente achou a área 1, tá? No caso, o cilindro 2, no caso, né? O cilindro 2, aqui é o cilindro 1. Aqui é o cilindro 2, ele é um interno, então a gente achou a área 1. Só tem que observe que esse cilindro 1, que é o externo, né? Ele é apenas essa área aqui, que eu pintei em amarelo. Então, se a gente calcula essa área daqui, usando esse diâmetro que é de 90 centímetros para calcular a área, a gente estaria assumindo que todo esse material aqui, né, toda essa área aqui, inclusive com a vermelha que eu pintei, seria a área 1, mas não, é só a coroa que está em amarelo. Então, o que a gente acha é a área da coroa, que é a área total, menos essa área aqui pintada de vermelho, que é justamente a área do cilindro 2. Certo? Beleza. Mais alguém? Podemos seguir?
Essa subtração foi, Aline. Já foi uma questão de prova também, numa turma há uns 3 anos atrás, e isso pegou muita gente. A gente precisa entender, né, a configuração, quais áreas a gente está falando, qual é realmente o volume submerso e o volume total, né? Entender que o empuxo trabalha com o volume submerso aqui, já o peso, a área, o volume total do objeto, né? Um menos o outro é o peso aparente. Então, se a gente diminui o peso no empuxo, a gente encontra o peso aparente. Posso seguir? Posso dar seguimento aqui? Mais alguma pergunta? Pode seguir, professor. Beleza. A gente falou de flutuabilidade, né? Mas tem também a estabilidade e a rotação do fluido, né? Então, essa estabilidade da rotação do corpo quando em contato com o fluido, ela vai depender da localização do centro de flutuabilidade, que depende do centro de carena, né? Em relação ao centro de gravidade do objeto. Então, todo objeto, né, independente aí da porção submersa ou não, ele vai ter um centro de gravidade, um centroide, né? Se a gente pensar em um objeto, né, num cubo, vai ser ali no centro desse cubo. Se a gente tiver uma esfera, então, a depender, né, da geometria desse objeto, ele vai apresentar um centro de gravidade, um centroide. Só tem que existir o centro de carena, né? O centro de gravidade, então, ele é o ponto no objeto, né, independente aqui dele estar submerso ou não, onde todo o peso do objeto ele vai estar concentrado, né? É uma localização média desse peso do objeto. Então, o corpo ele tem um centro de gravidade e quando submerso, né, este corpo ele vai ter um centro de carena, né, também chamado de centro de flutuabilidade. E quando a gente compara a localização desses dois, que é o centro de gravidade e o centro de carena, a gente vai poder saber dizer se esse corpo é estável ou não a rotação. Então, o centro de gravidade a gente já falou, que é do corpo, e o centro de carena é a porção, né, é referente à porção imersa daquele corpo flutuante. É como se a gente estivesse dizendo, é o centro de gravidade, mas somente daquela porção imersa, né, que é o ponto onde está sendo aplicado um empuxo. Então, o objeto total, ele vai apresentar aqui um centro de gravidade, né? Estou colocando só um exemplo, tá, gente? Aqui, e a porção imersa, que é essa porção aqui que eu vou pintar de vermelho, toda essa porção aqui imersa, aqui a gente tem a linha d'água, vai apresentar um centro de carena. E é justamente a posição desses dois centros, né, se ele vai estar um em cima ou embaixo do outro, que vai nos dizer se esse corpo é ou não estável. Fazendo analogia aqui com essas esferinhas, existem 3 condições, né? Estável, neutramente estável e instável. Então, a aqui, pequena, que é essa de cima, né? Essa esfera aqui, nessa posição, significa dizer que qualquer turbulência gerada, né, que vai forçar o movimento dessa esfera, depois ela vai retornar para a sua posição inicial. Né? Então, se ela rola para um lado, rola para o outro, depois, né, e ela vai se manter aqui estável. Nessa posição B aqui, qualquer movimento vai manter lá na mesma posição, seja para cá, seja para cá. Então, se a gente pensar isso, a gente vai falar isso em termos de um corpo ainda submerso. O instável é quando qualquer perturbação aqui faz com que o corpo, né, role, nesse caso, quando a gente fala de corpo submerso, rotacione e não mais volte à sua posição original. E comparando o centro de carena com o centro de gravidade, a gente vai ter essas 3 situações: estável, neutralmente estável e instável. Então, a primeira, né, vamos falar primeiro aqui da estável, comparando o centro de carena com o centro de gravidade. Então, a gente vai dizer que esse corpo ele é estável quando o centro de gravidade, né, estiver abaixo do centro de carena. Né? Se a gente perturba aquele corpo, ele vai produzir um momento, né, de restauração, igual como aquela condição ali da esfera que eu mostrei. Então, se o centro do objeto, essa condição ideal, né, o centro de gravidade do objeto total, estiver abaixo do centro de gravidade da porção imersa, né, do centro de carena, a gente diz que ele é estável.
Neutramente estável é quando eles coincidem, é quando eles estão aqui na mesma posição. Neutramente estável é quando o centro de gravidade coincide com o centro de carena. Então, a gente diz que ele é neutramente estável. Instável é quando o centro de gravidade está acima do centro de carena. E aí, qualquer perturbação vai fazer com que o corpo vire de ponta à cabeça. Né? O exemplo, quando a gente tem um navio que está carregado, né, com carga acima da linha d'água. É essa situação aqui que a gente vai ter. Vou ter uma porção ali imersa, onde o centro de carena se localizará abaixo do centro de gravidade. Essa análise, né, em relação à posição do centro de carena no centro de gravidade para nos dizer a estabilidade é uma das formas. Né? Existe também a análise da estabilidade e a rotação quanto ao metacentro, que eu vou mostrar aqui também. Essa parte, pessoal, é mais teórica, tá? Em relação, já que a gente vai falar de centro de gravidade também mais à frente. Né? Então, se a gente tem um corpo flutuante, observe que a gente tem aqui uma linha antes do momento de perturbação. Depois que esse corpo é perturbado, né, a gente vai ter aqui uma outra linha de ação dessa força empuxo. E no cruzamento dessas duas linhas, a gente tem um metacentro. Né? Então, essa posição do metacentro em relação ao centro de gravidade, que vai nos dizer, aí não mais do centro de carena, que vai nos dizer essa possibilidade ou não, né, da restauração, da posição, da volta à posição inicial daquele corpo. Então, GM, ela pode também ser calculada aqui, que é essa distância do centro de gravidade até o centro de carena. Até o metacentro, que é a interseção entre essas linhas de ação, antes e depois da rotação. Se ele estiver abaixo, se ela se cruzar abaixo do centro de gravidade, ele é instável. Se ele se cruzar acima do centro de gravidade, ele é estável. Eu vou mostrar aqui todas essas três posições. Né? Então, aqui eu não tenho nenhuma perturbação. Eu vou ter o centro de gravidade acima do centro de carena, ele se mantém estável. Eu gero uma perturbação nesse corpo, observe, essa era a minha linha, né, de ação dessa força inicial. Depois que eu gero essa perturbação, eu tenho essa outra linha. Quando elas se cruzam, que é justamente no metacentro, se o metacentro estiver acima do centro de gravidade, ele é instável. Se ele estiver abaixo do centro de gravidade, né, significa que esse momento de inversão vai afastar o corpo da posição de equilíbrio, ou seja, ele não consegue retornar à sua posição inicial, diferente dessa condição aqui de estabilidade. Há uma parte mais teórica também. Então, na ME vai ter, ou na ME, eu chamo de ME, mas no questionário, no multiprova, que vale 10%, vai ter teoria, professora? Sim, vai ter teoria. Né? Então, essas partes de empuxo, de flutuabilidade, de rotação, principalmente é a parte mais teórica, tá? Tem até um videozinho aqui que mostra um corpo sendo perturbado, né? E mostrando essas condições de estabilidade e a rotação. Mas lembre, vocês conhecem o centro de gravidade de todo o corpo e o centro de gravidade da porção imersa, comparando a posição deles, a gente já consegue, né, verificar se ele vai ter ou não estabilidade e rotação. Tudo bem? Compreendido? Estou com a dúvida num dos pontos. No neutramente estável. Sim, quando eles coincidem, né? Quando a gente tem um centro de gravidade aqui, né, na mesma posição aqui, ele coincide com o centro de carena. Né? No exemplo que a senhora deu, é uma bolinha num plano, certo? Certo. Quer dizer que ele vai, quando ele sofre um distúrbio, ele vai tender a ficar estável, só que em outro lugar, digamos assim? Sim, é como se a gente gerasse aquela perturbação na forma, é uma analogia a se pensar
nessa situação. Ele não vai rotacionar, ele vai ser neutramente estável, como se você gerasse uma perturbação nele, ele simplesmente se move ali de lugar, diferente do outro. Se eu gero uma perturbação, ele vai fazer assim, né? Ou vai fazer assim, ele vai rotacionar. César, um exemplo que eu pensei quando ela falou aí, sabe aquelas bolas de ar que a pessoa fica dentro, andando dentro d'água? Sim. O centro de gravidade está no eixo da bola, por mais que você gire, mas o eixo não muda. O centro de gravidade não sai do ponto, entendeu? Ela simplesmente vai mudar de posição, né? Você está ali no centro, você está gerando aquele peso ali no centro daquele corpo, né? Ele simplesmente vai mudar de posição e vai rolar sobre a água. Seria isso, Vanessa? Isso, exato. Uma bola rodando, então, flutuando na água, seria um exemplo. Uma bola qualquer. Uma bola qualquer. Pensar numa bola qualquer, porque você não vai ter porção nenhuma ali imersa, né? Se você pensar simplesmente numa bola flutuando e que o centro de carena é o centro da porção imersa, você não vai ter porção imersa ali daquela situação. Esse é o exemplo da bola, se você pensar, ela vai estar toda, né, submersa, ela vai estar flutuando ali. Você vai precisar ter uma porção imersa para calcular esse centro de carena, porque o centro de carena, ele é justamente, ó, a gente vai ter um centro de gravidade, vai ter um centro de carena. É o centro, né, o ponto onde é aplicado o empuxo, mas você vai precisar ter uma porção imersa daquele corpo para ter um centro de carena. Nessa situação que você está falando da bola, você não vai ter... ele vai estar totalmente... A bola vai estar totalmente fora, né? Ela tem uma pequena parte. Ela tem uma pequena parte submersa. Só que é pouco, né? O suficiente só para... Sim. Mas aí não casa com centro de massa. Professora, qual seria o exemplo prático disso? Porque eu pensei até no cargueiro também, mas não seria esse caso aí do centro de carena, não. Como assim? Você fala do neutramente estável? Do neutramente estável, é. Porque o cargueiro não é neutramente estável. O cargueiro, a gente está com a carga em cima e está com o centro de carena embaixo. Então, ele, teoricamente, seria instável, né? Só que aí, devido à largura, comprimento e tudo, ele estabiliza. É isso. O que vai estabilizar ele vai ser as dimensões, né? A largura, né? A porção que está submersa, não ultrapassar aquela... que ele fala ali da linha d'água. Do neutramente estável, quando a gente pode pensar nessa parte de estabilidade, é mais para navios, né? Mais para essa parte de... E que o objetivo não é que ele esteja instável, né? Mas o neutramente estável, vou dar uma pesquisada melhor e trago na próxima aula. No caso do iceberg é estável, né? Que está lá embaixo o centro de massa e o centro de carena está mais perto da superfície. Mais perto da superfície. Aí ele está... Na verdade, o iceberg, ele está, né? Ai. Cadê? Essa situação de instabilidade. Vai depender da porção, do quanto você tiver imerso. Mas se você pensar que você tem uma maior porção debaixo da água, né? Se você pensar no volume total daquele objeto, não é estável. É essa situação aqui, cadê? Essa situação... já pintei tudo aqui, não está dando para ver. É essa situação aqui, o centro de gravidade... Também vai depender da forma dele, né? Se ele for isso, depende da forma, do volume, entendeu? Porque o centro de gravidade, o centroide do objeto, ele vai depender da geometria, né? Do volume, e o centro de carena do volume. Ok. Eu vou pensar nesse do neutramente estável, que realmente não vem nada aqui em mente. Forças sobre superfície submersa. Então, é esse nosso objetivo, né? Então, a gente está falando de impulso, está falando de estabilidade, né? Mas nosso objetivo mesmo é calcular qual é a força que o fluido exerce, né, sobre aquela superfície submersa. Por quê? Se a gente vai projetar a estrutura, se a gente vai construir, né, superfície, seja ela plana, inclinada, curva, que vai estar em contato com o fluido em repouso, a gente vai precisar conhecer essa força resultante da ação do fluido sobre aquela superfície. Né? Não só a força resultante, como também um ponto de aplicação. Né? Isso aí pode ser aplicado em cálculo
em cálculos de comporta, válvulas, barragens, reservatórios. Então, quando a gente falar, tem até esse exemplozinho aqui que eu queria. É real. Eu tenho aqui, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Então, foi uma barragem, né, que se rompeu. Foi em Texas. Observe a porção aqui, ó, dessa barragem. Então, ele se rompe, né? A gente não tem a altura dela aqui, mas muito abaixo, né? Muito mais abaixo de onde está a linha d'água. Era um reservatório. Ele vai falando que a recuperação da barragem pode levar anos e milhões aí para essa recuperação. Então, ela gerava energia, era uma barragem d'água, gerava aí energia lá no Texas. Eita, peraí que ele ficou. Para recuperar isso aí deve dar um trabalho bom. Viu? Oi? Para recuperar isso aí deve dar um trabalho bom. Imagine um quão de água que não estava reservado aí nesse. Gerava energia aí para o centro aí do Texas. Então, toda a questão de infraestrutura, né? É só pensar em Belo Monte, o que Belo Monte tem passado, né? Para anos e anos aí para construir a barragem. Imagina você recuperar essa barragem, onde já tem água, já tem toda a estrutura formada, né? Em volta dela aí. São realmente muitos anos e muitos milhões. Muitos milhões. E depois do rompimento, né? Desestrutura toda a barragem. Né? Porque você tem força atuando ali em toda aquela parede plana, né? Que já vai acabar se redistribuindo para as outras paredes. O reservatório também, né? O nível da água vai mudando, então essas forças vão se alterando em toda a barragem. E é esse nosso objetivo, né? Compreender essa variação de pressão com a profundidade. Né? Observem aqui que com mais. Observe aqui que com mais profundo, né? Com mais distante da lâmina d'água, maior é essa pressão. Então, a gente vem aqui da pressão atmosférica atuando. A gente falou lá na lei de Steve, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Então, a gente tem essa distribuição de pressão aqui atuando nesta área. Aqui a gente tem uma parede vertical, aqui uma parede inclinada também, e essa distribuição de pressão. Né? Aqui a gente tem líquido, amontante e ajusante. Então, a gente vai ter a distribuição de pressão aqui. É óbvio que se eu vou ter fluido também do outro lado, né? Essas forças, né, atuando nessa barragem, elas vão ser alteradas, elas vão ser distribuídas tanto devido à ação do fluido amontante quanto devido à ação do fluido ajusante. A gente pode também calcular, né, essas pressões atuando apenas em comportas. Essas comportas podem estar, né, na vertical, como também podem estar inclinadas. Como é esse caso. A gente também tem situações para superfícies curvas, que a gente vai ver aqui, então não necessariamente a gente vai trabalhar só com superfícies planas, a gente pode também trabalhar com superfícies curvas, né, onde a gente vai ter aqui uma força resultante atuando sobre essa superfície curva. E como é, professora, que a gente mensura, calcula, então, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que essa placa ou essa superfície, né, exposta a esse líquido, ela vai estar sujeita
a pressão desses fluidos, né? A pressão atmosférica também, porque do lado externo, como a gente pode ver aqui, né, do lado externo a gente vai ter essa pressão atmosférica. Se a gente não tiver fluido aqui desse lado, a gente tem a pressão atmosférica atuando nesta barragem. Então, óbvio que é uma distribuição de pressão aqui mais igual. Massa específica do fluido, né, do ar, muito menor do que a da água ou de outro líquido. Então, na maioria das vezes, a gente vai trabalhar com pressão manométrica, quando a gente vai desprezar essa pressão atmosférica e trabalhando do outro lado, né, da superfície. Então, lembrem, seguiremos trabalhando com a pressão efetiva, né, subtraindo essa pressão atmosférica. E o que a gente quer é justamente conhecer essa força. Qual é a força resultante, né, o empuxo da ação do fluido sobre essa superfície? E onde é que ele é aplicado? Né? Existia uma posição de aplicação da força, naquele vídeo que eu mostrei ali, que fez com que aquela barragem se rompesse. Né? Então, algumas situações, por isso que existem, né, os vertedouros, para poder aliviar o volume de fluido de uma barragem, né? E aí, quando se alivia o volume de fluido daquela barragem, consequentemente, reduz-se a altura de lâmina de fluido, reduz-se a força resultante sobre aquela barragem que foi projetada, né, para calcular uma determinada, ou para comportar uma determinada força. Se aquilo ali ultrapassa, ela tende a se romper, como, por exemplo, as comportas. Então, eu tenho uma determinada força ali que aquela comporta suporta. Se passa a força, aquela comporta se abre para aliviar, né, o volume, para aliviar a força aí, resultante em toda aquela estrutura. Então, esse é o objetivo. Se a gente pensar, a gente vai tratar aqui de força sobre superfícies horizontais, né, verticais, inclinadas, e essa força aplicada nessa área, ela vai ser sempre perpendicular à superfície e vai variar linearmente com a profundidade. Né? Essa pressão aqui, ela vai atuar sempre em função do centro de gravidade, vamos falar já disso, que é o centroide daquela área onde o fluido está em contato, né? Porque todas essas pressões, quando a gente integra para um diferencial ali de área, a gente vai, né, como é que fala? Tratar dela como essa força resultante, né? A pressão vezes a área. Ó, a força é a pressão vezes a área. E essa pressão, né, que a gente já falou, pressão é peso específico vezes a altura, pressão é o peso específico vezes a altura. Então, a força vai ser o peso específico vezes a altura vezes a área. Se a gente está tratando de uma superfície horizontal, né, a gente já falou que o eixo X ele é isobárico, essa pressão ela vai se distribuir, né, uniformemente. Então, a pressão aqui vai ser essas setas aqui em azul. Observem que elas são uniformes, né? E a força resultante vai atuar no centro de gravidade. Então, se a gente pensar aqui que é o fundo de um reservatório, né? Essa força aqui está atuando no centro. Então, se eu fosse representar aqui essa força nesse desenho quase 2D aqui que eu criei, ela vai estar atuando no centro de gravidade de um retângulo que é na metade aí do seu comprimento. Como eu disse, vamos desprezar essa pressão aí atmosférica, essa pressão sobre a lâmina de fluido, para que a gente ache essa força resultante, que é a pressão vezes a área, trabalhando com a pressão manométrica, ou seja, com a pressão efetiva. Quando a gente trata de paredes, né, verticais ou de paredes inclinadas, essa distribuição de pressão ela não é mais uniforme, né? A gente vai ter aí uma variação da pressão com a altura, né? Então, a nossa força vai ser a pressão, né? Se a gente analisar aqui esta área aqui onde essa pressão está sendo aplicada, e a gente integrar, lembrando que isso aparece ainda aqui, mas a gente vai desprezar essa pressão atmosférica para trabalhar com a pressão efetiva.
a integral, né? A força resultante, então, vai ser a integral da pressão, né? Esse diferencial de área aí, onde ela atua. Então, a pressão vai ser o peso específico, que é a massa específica, vezes a gravidade, vezes a altura. Só tem que ir muito cuidado quando a gente fala dessa altura aqui, porque quando a gente faz essa integral, né, essa altura não é toda a altura de lâmina de fluido, né? Essa força que a gente calcula sobre essa superfície plana, né, esse empuxo, que é essa força resultante, ela vai ser uma grandeza tensorial, como eu já disse, perpendicular, né, a esta área, a essa superfície, e ela é em relação ao centro de gravidade desta área. Então, ela vai ser o peso específico do fluido vezes o H barra. O H barra vai ser a distância da lâmina d'água até o centro, o centroide dessa área. Olha o centroide dessa área aqui, o centro de gravidade. Então, a distância do centro de gravidade até a lâmina de fluido, vezes a área, que é justamente toda essa parte cinza aqui, onde o fluido está atuando. Então, quando a gente faz aquela integral que analisa todos os diferenciais de área, se a gente falar, não é ainda onde está sendo aplicada a força resultante, tá, gente? Essa força resultante, esse valor da força, né, em newtons, será um peso específico vezes o H barra, que é a distância do CG, ou centroide, como vocês queiram chamar, até a superfície de fluido vezes a área. Porque a gente quantifica quanto de força aquela lâmina de fluido, aquela altura de fluido está atuando sobre um objeto. Mas ela é relativa ao centro de gravidade. Ah, Vitor, eu tinha colocado um negócio aqui, se isso não foi o erro de cálculo na espessura do paredão. Não necessariamente o erro de cálculo da espessura, né? Porque ele tinha ali vários. Acho que o Vitor está falando ainda do vida, né? Ali pode ter sido um aumento da força resultante, né? Algum desgaste, alguma fissura também, né? Podem ter vários fatores. Cícero, uma fissura, falta de manutenção. Né? Era uma barragem antiga já. Anotem isso aí que a gente vai usar já já, tá, gente? Para fazer alguns exercícios e perguntas, fiquem à vontade também. Óbvio que esse centro de gravidade, eu vou mostrar já já algumas tabelas, tá? Onde a gente obtém esse centro de gravidade desses objetos, a depender dessa geometria, a gente está falando de, né, superfícies planas ainda. Anotaram? Professora, rapidão, a área do objeto nesse caso seria a porta de uma. Seria a comporta de uma barragem, não é isso? Isso, se a gente pensar ali naquele paredão ali que se rompeu, então seria toda essa área aqui, ó, base vezes altura, tratando aí um retângulo. Beleza. Certo? Em que o fluido está em contato, né, com aquela área, com aquela região. E também observe que aqui, né, a gente pode ter uma barragem, um reservatório, e toda aquela parede ali não está completa de fluido. Então, é aquela área onde o fluido está em contato. O que eu estava falando era mais ou menos isso, pessoal. E se eu tiver, por exemplo, professora, né, uma parede aqui retangular, né, só tem que eu tenho
fluido apenas aqui, né? Então, aqui é a minha lâmina de fluido. Então, vai ser essa área aqui de contato com o fluido, tá? Eu para entender não, mas a gente vai fazer alguns exemplos aqui que tem umas imagens um pouco melhor. E como eu disse, o centro de gravidade, né, a força resultante ela é calculada, né, em relação ao centro geométrico dessa superfície, né, mas ela não vai atuar no centro geométrico. Se vocês observarem aqui, ó, a força resultante, né, ela está atuando abaixo do centro de gravidade. Né, ela atua em função, né, devido àquela integral diferencial de área, mas ela não atua no centro de gravidade, ela vai atuar sempre abaixo. É só observar a distribuição de pressão aqui, ó. A distribuição de pressão aumenta ao longo, né, quanto mais longe da lâmina d'água a gente estiver. Então, se a gente estiver falando de uma placa plana, né, ela está mais ou menos aqui em 1/3, né, desse valor, dessa altura. Então, ela é aplicada sempre abaixo do centro de gravidade, né? Ela vai estar sempre sendo aplicada em um ponto que a gente chama de centro de pressão, né? Onde a linha aí de ação da força encontra a superfície. Então, a gente vai ter um centro de gravidade e um centro de pressão, aqui para uma superfície inclinada. Tá? A gente vai falar de superfície inclinada na próxima aula, mas vale para a superfície na vertical e para a superfície também inclinada. E para a gente encontrar essa posição, né, que a gente chama de HP, ou a localização do centro de pressão, a gente aplica aí os teoremas dos momentos, né, ou seja, um momento aí resultante da relação entre a interseção zero, né, e os momentos das forças elementares, para chegar justamente nessa posição do HP, né, que é a distância da lâmina de fluido até o centro, o CP, que é o centro de aplicação desta força, que está abaixo do centro de gravidade, que vai ser o H barra, como ele está sempre abaixo, o H barra mais, né, essa distância aqui do centro de gravidade até o centro de pressão, que é dado pelo momento de inércia. O momento de inércia dessa área, né? E também a gente vai trabalhar com algumas tabelas, tá? Não precisar, né, gravar esses momentos de inércia. Sempre quando eu trago aí uma questão, eu sempre trago os valores de momento de inércia, de centro de gravidade, né, dividido pela área do objeto vezes o H barra. E aí a gente consegue encontrar essa localização de aplicação dessa força abaixo do centro de gravidade. Notem também, dá tempo da gente. Espero que sim, espero que dê tempo da gente fazer uma questãozinha aqui. Mas senão a gente começa hoje e termina na quinta. E, Jane Vanson, na verdade, tem a parte também que a gente vai. O conteúdo é o mesmo, mas a gente ainda vai trabalhar com a variação, que é para superfície inclinada e superfície curva, tá? Mas acaba em força resultante. Para quem está anotando ainda aí, ou as tabelas que eu falei, né, são justamente essas tabelas que traem diferentes geometrias, diferentes formas, e aqui a gente vai ter o centroide, né, o momento de inércia aqui para a gente encontrar para cada forma. E a área, né, gente? A área nem precisa. A área, eu espero que vocês lembrem aí a área de um retângulo, a área de um triângulo, a área de um círculo, né? Se tiver um formato trapezoidal. Mas aqui a gente vai ter acesso a esses centroides e a esses momentos de inércia aí do objeto. Tem maiores, né? Se a gente tiver uma semielipse, uma seção parabólica, um semicírculo também,
vai ter acesso aí a essas formas, não vai precisar estar deduzindo, né, o momento de inércia do objeto, nem aí o centroide do objeto. Pode trabalhar aí com isso, vocês viram isso em outras disciplinas. Vamos fazer um exercíciozinho antes de acabar, acho que dá tempo. Tudo bem? Já já eu passo a lista aqui. Não saiam, pessoal, antes da lista de presença, por favor. E alguém também quer tirar uma dúvida comigo em relação ao relatório, né? A prática, estou esquecida não. Vamos lá. Observe a comporta quadrada AB. A gente vai ter uma comporta aqui, ó, pessoal, quadrada. AB, de 1,2 metros aqui de altura, né? De largura. Ela é limitada aqui em B, sendo a profundidade de água H 2,85 metros. Ele quer a força resultante exercida pela água na comporta. Quer saber o centro de aplicação, onde é que está sendo aplicada essa força nessa comporta. Né? Então, o que ele quer saber? A força resultante, peso específico vezes H barra vezes a área. Quer saber o centro de aplicação dessa força. Então, o HP, que é a distância da lâmina d'água até o centro de aplicação. Depois ele quer saber a força exercida pelo limitador em B para a comporta estar em repouso. A gente tem um limitador aqui em B, né? Para que ela esteja em repouso, ele vai ter uma força aqui, que eu vou chamar de FB, limitando essa comporta de se abrir, né? Porque a gente vai ter uma força da água aqui atuando sobre essa comporta. É dado o peso específico da água, 9.990 newtons por metro cúbico. Então, para que a gente encontre a força resultante, peso específico da água a gente já tem. H barra é a distância do centro de gravidade da comporta. Né? Então, o centro de gravidade aí, para uma geometria, que nesse caso é quadrada, é na metade da altura. Então, o H barra vai ser a distância daqui até o centro de gravidade. E a área vai ser a área da comporta. A gente já sabe que é uma comporta quadrada AB. Vamos encontrar a força, depois a gente encontra o centro de aplicação. Tá? Tem um desenho aqui que está um pouquinho melhor. A gente vai ter o centro de gravidade. Então, o centro de gravidade, o centroide é na metade da altura para essa geometria, que é um quadrado. Né? Então, eu tenho 0,6 aqui metros. Tá? Então, esse H barra vai ser o nosso 2,85 menos 0,6, né? Já que a comporta tem 1,2 de altura. Então, esse vai ser o H barra. Temos o peso específico. E a área da comporta vai ser 1,2 ao quadrado. Perguntem, pessoal. Eu estava fazendo as contas aqui, em vez de eu diminuir, eu somei 0,6. Diminua, porque o que a gente tem é a altura de lâmina total. Então, essa força resultante ela vai atuar no centro de pressão, que está abaixo do centro de gravidade. Mas ele é calculado aqui em função da posição desse centro de gravidade. O H barra, então, vai ser 2,85 menos 0,6. Mas aqui que mostra um pouco melhor. Perguntem, não fiquem com dúvida. Estou tentando aqui, professor. A área, 1,2 ao quadrado. O H barra, a gente já tem um peso
do fluido. Já eu passo a lista de presença, tá, gente? Só para não sair aqui. Certo, Vitor? Dá 32 kN? Isso. 32,3676 kN. Peso específico do fluido, o H barra e a área. Alguém encontrou algum valor diferente? Não. Tranquilo? Depois ele pede o centro de aplicação da força resultante. Né? O que é que ele quer encontrar é o HP, que a gente sabe que essa força atua abaixo do centro de gravidade, no centro de pressão, que ele quer saber essa distância aqui. Então, a gente precisa, o H barra a gente já conhece, a área também, a gente precisa encontrar o momento de inércia para essa comporta. Depois ele pede a força exercida, que a gente vai precisar do momento, né? Mas calma, vamos encontrar o HP primeiro, depois a gente encontra aí o momento. Perguntas, pessoal? Vitor também conseguiu encontrar. César encontrou esse valor? De 32 encontrei. Vou fazer esse momento. O HP primeiro. Vamos fazer o HP. Então, a gente tem que encontrar o HP, né? Como o H bar. Ó, o momento de inércia para um retângulo, não é um quadrado, vai ser a base vezes a altura ao cubo, dividido por 12. Está lá nos nossos, na tabelinha lá, para um quadrado. O momento de inércia vai ser a base vezes a altura ao cubo, dividido por 12. Tá? Como é um quadrado, o lado elevado a 4, dividido por 12. A área a gente já tem, o H barra também. Vou pegar a lista de presença, antes que vocês comecem a sair, não assinem a lista, esqueçam de assinar a lista de presença, por favor, gente. Opa, deixa eu voltar. Vou tirando a tela aqui. Eu achei um valor aqui, eu não sei se é 2,52. Aí, vou precisar lá, deixa eu só pegar o link aqui da lista de presença.
Tem que ser isso. Não tá fácil demais. R$2,52. Opa, espera, tem alguma coisa que não está certa. Professor, eu também achei 2,592. Estranho. Vamos lá, vamos descobrir o que é. Deixa eu abrir aqui os cálculos. 2,30333333. O I0 dá 0,1728. Tem mais aqui, colocou mais. Não. Peraí. Os dois sobraram mesmo a resposta? 2,25 mais o I dividido por 144 vezes 2,25. Isso. Para mim deu 2,592, professor. 2,5? Para César também, não foi? Eu dou 2,52. 2,52. Vou rever isso aqui. O meu Deus falou aí, professor. Esse daqui? Pode Isso. ser a aproximação também da casa decimal. Para o momento de inércia, Vitor, ou momento de inércia, tá. Qual a fórmula usada para inércia? Base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Que é justamente aqui, ó, para um quadrado, tá vendo? Base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Essa aqui, tá vendo? Anne, só um minutinho. Veja, inclusive eu já tinha feito essa daqui semestre passado, eu vou rever ela, faço. E aí a gente volta no final da aula para desse ponto e a gente encontra a força exercida pelo limitador, certo? Tranquilo? E aí eu revejo isso daqui, inclusive vou até rever aqui no intervalo a aula do segundo horário. É esse valor mesmo, que eu estou sem a minha calculadora perto. Tranquilo? Alguém encontrou esse valor de 2,303333? Eu achei 2,292105. Sim, pode ter sido aí a aproximação também. Eu encontrei, professor. Eu refiz aqui a fórmula, professor, achei também. Cai no 2,29211. Pronto. Você pode ser aprovado a questão de casas decimais, mas é 2,3033. Até porque a gente tem uma altura pequena de 1,2, então essa distância, quanto menor a altura ou dependente aqui da lâmina d'água, né, esse CG vai estar sempre próximo do CP. Isso mesmo. Tranquilo? E a gente volta aí na quinta-feira nessa parte. O HP é o que mesmo, professor? Só a distância da lâmina d'água até o centro de aplicação da força. Tá vendo aqui, César? Sim, tô vendo. A distância na vertical em Y, né? Lembrando que essa pressão vai sempre variar em Y, essa força atua perpendicular à área. Tá? Ela é sempre abaixo do centro de gravidade. Ok. Tranquilo? Lembrem que a atividade prática de simulação é entregue amanhã. Né? A Anny pediu para eu explicar a terceira questão da simulação. A terceira questão da simulação, Anny, eu peço para que você adicione os pezinhos, né? E mostre que antes de adicionar os pesos e depois que você adiciona um peso, em Y ali, naquela altura dos dois lados do tanque, né? A pressão se distribui igualmente. Tá? Basicamente isso que eu peço que você comprove, né? Que a pressão, a lei de Pascal, né? Pascal diz que essa distribuição ela vai ser transmitida, né, igualmente para todos os pontos de fluido quando ele estiver em uma situação de repouso novamente. Teve o vídeo da aula síncrona de sábado, em que eu vou lá, coloco os pezinhos e mostro também, e faço essa simulação lá no próprio programa. Você conseguiu ver? Professora? Oi. A minha dúvida também seria essa, porque eu não assisti a aula síncrona, mas assisti o vídeo depois. Só que no vídeo a senhora fala que tem que ter os cálculos para comprovar e tal. Mas eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer esse cálculo para comprovar essa distribuição da pressão, sendo que pressão, nesse caso, seria a força, né, sobre a área, e para calcular a área eu teria que ter as dimensões do
Eu Não, não entendi muito bem. ali você não consegue comprovar matematicamente. Você tem um peso, você não tem um peso que você adicionou? Tem. Então, você não tem quanto ali que foi adicionado de força, você não teve um peso adicionado ali. Mas se Mas na você não. verdade o peso lá tá como massa, né? Tá quilograma, não? É massa vezes a gravidade, a gente vai ter a força adicionada sobre aquela lâmina de fluido. Melhorou? Clareou? Eu acho que eu tava fazendo errado, porque eu não tava fazendo antes de colocar os pezinhos. Eu tava fazendo só colocando cada um dos pesos, entendeu? Só aumentando. Sim, você pode fazer antes e aí comparar no mesmo Y e comparar com a lâmina de fluido, né? Você pode encontrar as pressões ali da lâmina de fluido. Aí você pode dizer, depois que eu adicionei um peso, né? A minha lâmina de fluido mudou porque eu adicionei um peso. Você tem uma força ali sendo adicionada, né? Ah, Pense entendi. em força-peso, sem precisar calcular a área. Então, quanto eu adicionei de força, quanto de força que eu tenho exercida sobre aquela lâmina de fluido? Entendi. Fica mais Agora, fácil de agora demonstrar. melhorou, professor, até porque eu tava associando justamente a força-peso, né? Aí por isso que eu tava associando o peso seria o quê? A força sobre a área. Aí por isso que eu tava me confundindo, porque tinha que ter área, né? Mas agora que a senhora falou, relacionando com força resultante, seria a força Sim, seria a massa vezes a aceleração, né, no vezes caso. aceleração. Isso mesmo. Ok. Tá bom? Que melhorou, não Professora, só foi? mais uma dúvida. Pode perguntar. Essa dúvida não é com relação aos cálculos, mas eu vi lá no template que a senhora falava que a quantidade máxima de folhas deveria ser 8. Só que por causa das imagens, a minha ultrapassou um pouquinho. Tudo bem, Leandro. Tem Acontece, problema? né? Tá tudo bem. Eu coloco 8 assim no limite do limite, para que vocês não se estendam muito, não fique algo muito trabalhoso, entendeu? A ideia é mais que você demonstre, mas como tem os prints, né? Se vocês quiserem deixar um pouquinho maior para ficar mais legível, não tem problema, não. Ok, professora. Tá bom? Todo mundo assinou a lista? Assinado, professor. Beleza, pessoal. Até quinta, até quinta. Tenha uma boa noite. Para quem tem aula agora também, uma ótima aula. E até quinta. Estudem, daqui a uma Obrigada. semana é nossa prova. De nada, Anne. Anne, se tiver alguma dúvida, manda um e-mail para mim, tá? Emily, boa noite. Pode deixar, vou mandar sim. Tá bom. Boa noite, professora. Até a próxima aula. Tá bom, Leandro. Boa noite. Até a próxima aula. Até quinta, Vitor. Boa noite.